Boa noite a todos, meu nome é Jorge Fernando. Meu grupo ficou responsável por apresentar o seguinte tema: uso de vantes na fotogrametria e fotointerpretação. O grupo é composto pelos discentes Caio Botelho, Jorge Fernando e Rônivo. Primeiramente, o que são vantes? A sigla VANT significa Veículos Aéreos Não Tripulados. Esse termo é usado para equipamentos que conseguem acessar o espaço aéreo sem a necessidade de piloto, no qual são usados juntamente com ferramentas para realizar operações, no qual são operados através de controles remotos ou softwares encontrados em notebooks, celulares, tablets. Essas operações aéreas, no caso, sendo de forma de mapeamentos aéreos, tanto em meio militar como na agricultura ou na engenharia civil. A origem dos vantes surgiram durante a década de 80. Na década de 80, os vantes tiveram seu foi realmente comprovado o uso em missões. Mas o primeiro relato com o contato com vantes foi na década de 60, de uso exclusivo da Marinha dos Estados Unidos. Mas foi apenas no ano de 1973 que ele foi anunciado. Primeiramente, seu objetivo era de uso militar. O surgimento do vante teve a necessidade militar com o objetivo de realizar operações aéreas onde não colocasse a vida de seus pilotos em risco. Como foi criado praticamente na Segunda Guerra Mundial, esse tipo de aeronaves era uma forma de cuidar da vida de seus pilotos, de forma em missões extremamente arriscadas, como meio de espionagem, ataques aéreos em linhas inimigas. O primeiro vante foi construído pelo engenheiro Abe Karen, que segundo ele era necessário cerca de 30 pessoas para controlar um único drone. Segundo ele, sua inspiração para a construção de um vante veio por meio de uma bomba desenvolvida pelos alemães. A diferença entre drones e vantes. Para muitos, o termo vante e drone são tudo igual, mas existe apenas uma pequena diferença entre esses dois termos. É que o seu propósito de uso. Os drones são aeromodelitos projetados com objetivo de mercado, no uso no lazer, diversão e outros hobbies. Os drones foram projetados tecnicamente para o uso comum, como lazer, hobbies e entre outros. Os drones apresentam características pequenas, com a presença de hélice e que é controlado remotamente. A palavra drone significa zangão, devido ao som que faz ao levantar voo. Vantes. Os vantes possuem o objetivo comercial com fins de pesquisa e experimentos. O termo vante é um aeromodelito usado para fins profissionais, como levantamento de dados, sendo capaz de realizar capturas de imagem e vídeo de alta resolução através de coordenadas geograficamente individuais. Tipo de vantes. Como podemos ver, há diferentes tipos de vantes. Vou citar algumas características de alguns. O de asa fixa. Esses modelos de asas são semelhantes ao de aviões comuns, como o que a gente tem atualmente. Onde seus voos são programados em software, são constituídos por um corpo central com duas asas e uma única hélice, usados em uma maior sustentação com um menor gasto de energia. Possui longos períodos de voo e é necessário uma catapulta para o lançamento deles. E é necessário uma pista de pouso. A única desvantagem deles é essa. O modelo de asa rotativa apresenta as suas hélices como uma suspensão
no ar, no caso com um empuxo das hélices, possuindo duas ou mais hélices, não precisa de uma pista de pouso, possui uma grande estabilidade também, mas nem tanto como a de asa fixa. É bastante usado para filmagens aéreas. Vamos ver aqui outro, é o blimps, ou também conhecido atualmente como balões ou dirigíveis. Eles não são tripulados, geralmente são leves, possuem uma longa duração de voos em baixas velocidades, geralmente são enormes, grandes. Híbridos, podemos dizer. Essa categoria de drones possui uma capacidade de inclinar seus motores verticalmente, assim podendo levantar voo tipo de asa rotativa, de forma horizontal. Os flappings, ou também pode ser conhecido como batedores de asa, são aeronaves que foram assim praticamente inspiradas em pássaro, devido ao seu formato e por possuir asas flexíveis. Esse funciona em baixas velocidades. Como vemos aqui nessa imagem, aqui diferentes tipos de vantes. Existem muitos e muitos ainda, mas alguns foram citados aqui. Vantagens e desvantagens. Nas vantagens, alta precisão. Os dados obtidos através desses vantes têm uma enorme precisão devido à sua geração de imagens em vídeo de alta resolução, assim gerando dados de qualidade. O menor tempo no mapeamento de uma área. O menor tempo no mapeamento torna-se significativo, onde gera uma economia de tempo, assim garantindo um ganho. O uso de vantes facilita o processo de mapeamento de grandes áreas, no qual demandaria um tempo enorme e uma grande quantidade de pessoas. A melhor resolução nas imagens, a excelente qualidade devido à qualidade das câmeras acopladas aos vantes, que através deles facilita a observação do terreno e a qualidade das imagens devido a essa escolha acarreta também vai determinar a qualidade do trabalho final. E na interpretação dos dados deve ser observada a quantidade de pixels e a distância focal. O mapeamento de áreas inacessíveis. A utilização de desvante no mapeamento de áreas inacessíveis, como de encosta, barrancos, área de deslizamento, mineradoras perigosas, no caso. E no caso seriam capazes de chegar até lá. No caso, uma forma de mapeamento tradicional seria incapaz de ser realizada. Mapeamento. Esse tipo de mapeamento são feitos graças à fotogrametria. As desvantagens. Esses equipamentos que são bastante usados na fotogrametria e fotointerpretação e nos mapeamentos militares e até na agricultura de precisão, o processo de desvantagem varia de acordo com a escolha do equipamento para a operação. Um grande problema atualmente para essa desvantagem é a legislação legal. A legislação importante que é necessário que seja liberado para atividades profissionais, sendo a parte burocrática uma das grandes desvantagens para o uso de vante devido ao tráfego aéreo, devido à questão de fronteira. Deve ser seguido uma série de regras rigidamente. Deve haver uma preparação de pilotos para operar os vantes. Outra questão que deve ser levada rigidamente é a questão a idade do piloto, que é necessário que seja maior de idade. A dificuldade de pilotagem. A dificuldade de pilotagem, no caso,
dificuldade. Os modelos que, no caso, deixa eu ver aqui, alguns modelos possuem alto custo, no caso, desculpe. Esses modelos de alto custo são aqueles modelos que apresentam sensores com mais precisão de imagem no mapeamento. Esses equipamentos apresentam valores altos no mercado, assim fazendo que o produtor utilize equipamentos mais em conta, assim sofrendo por problemas técnicos de imagem de baixa qualidade, por usar modelos de vantes mais simples, no caso, com menor capacidade de peso, assim será, no caso, acoplado câmeras mais leves ou de pouca qualidade de resolução, assim usando câmeras vamos dizer, amadoras. Outro ponto é encontrar vantes com alta autonomia de voos no mercado para realizar o mapeamento de grandes áreas agrícolas. Em caso de grandes áreas de plantações, os vantes são limitados praticamente. Dificuldade na pilotagem. Alguns vantes apresentam dificuldades na pilotagem devido à instabilidade de acordo com o modelo. Alguns vantes possuem instabilidades extremamente altas. E também até mesmo como foi citado, o operador. O operador desse tipo de equipamento deve saber realmente qual modelo utilizar, indicar certamente. Problemas técnicos. Alguns equipamentos podem apresentar problemas técnicos tanto na manutenção, assim onde torna inaviáveis devido à dificuldade de encontrar peças de reposição devido ao valor do equipamento, tornando-se inaviáveis a pequenos produtores para fazer um grande investimento em equipamentos. No ponto de vista agrícola, o uso desse equipamento torna-se uma desvantagem para fazer análise com alta qualidade na interpretação das imagens. Deve haver um investimento alto, no caso, para a melhor identificação das imagens, mas para pequenos produtores torna-se inaviável, ou até mesmo para médios, dependendo do investimento, torna-se inaviável. Comparação de modelos. Através nessa tabela podemos ver a comparação de diferentes tipos de modelos. No caso, a comparação entre asas rotativas e asas fixas. Podemos ver que a facilidade da pilotagem é maior de asas rotativas do que na de asas fixas. O preço. Automaticamente o preço de asas rotativas é melhor do que é melhor, por ser drone mais simples e usado praticamente quase todo mundo pode ter acesso a esse tipo de drone. Já os de asa fixa, como já foi citado anteriormente, eles têm um fim mais assim profissionais, usados já para mapeamentos aéreos. No caso, tornando-se o valor dele um pouco mais salgado. O tamanho e portabilidade. O tamanho de um drone pode ser levado numa bolsa. Já de asa fixa, torna-se um pouco assim dificultoso o seu tamanho, por necessitar de uma catapulta para seu lançamento. A estabilidade. Quanto à estabilidade, asas fixas têm maior estabilidade do que um de asa rotativa. A eficiência no mapeamento. Os de asas fixas, por ter uma maior autonomia de voo, automaticamente consegue uma eficiência maior. A capacidade de carga. Dependendo do modelo do asa rotativa, a sua capacidade de carga pode chegar até 25 kg. Já no asa fixa não, é limitado. Área de decolagem. Como já citei anteriormente, o de asa fixa necessita de uma catapulta. Já o de asa rotativa não é necessário uma área de pouso. Como ele consegue levantar voo de forma horizontalmente, facilita muito. As aplicações. Aplicações dos vantes pode ser descrita em diferentes áreas, como vamos ver no uso militar, na fotogrametria, no meio ambiente e na agricultura. Na aplicação militar,
O uso dos VANT teve seu início com o intuito militar com o objetivo de realizar missões aéreas em território inimigo, usados para espionagem e apoio ao meio de ataque, e até mesmo no envio de mensagem. Como foi citado já anteriormente, é uma forma de proteger soldados, porque geralmente alguns tipos de VANT é usado praticamente pelo exército é extremamente perigoso para outros. Já uns já são conhecidos praticamente por uso extremamente violento. Na fotogrametria e na fotointerpretação. O uso dos VANT no processo de fotogrametria e fotointerpretação tem o objetivo de realizar mapeamento de grandes áreas, tanto agrícola como na engenharia civil e em áreas de mineração de forma rápida e com altíssima qualidade de imagem. Nessa área da fotogrametria, pode-se dizer, em áreas agrícolas, o uso dessa aplicação pode ser de forma que possa ser identificado pontos que necessitem de adubação, problemas entre linhas, ataque de como é que pode dizer, de doenças e pragas, necessidade de fazer alguma, como pode dizer, meu Deus, de algum combate, de alguma aplicação, o termo certo. Já em área de engenharia civil, a necessidade também de formação de topografia, no meio de mineradora, porque esse tipo de mapeamento, se for fazer de forma tradicional na área agrícola, vamos por exemplo, na área agrícola, em uma grande propriedade, cerca de 100 mil hectares, necessitaria de muitas pessoas. Já com o uso dos VANT não, necessitaria de poucas pessoas, no mínimo de uns 3 operadores e mais ou menos um dia para fazer tudo isso. Já de forma tradicional demoraria alguns dias, algumas semanas e necessitaria de mais de 30 pessoas. Já no meio ambiente, é usado como base de monitoramento móvel, no combate de incêndios, desmatamento e na ajuda de estudos de impactos ambientais com grandes áreas e locais específicos. Nessa aplicação é como uma forma de vigia, verificação de pontos de incêndio, contra desmatamentos, como monitoramento de uma área total. A aplicação na agricultura. O uso dos VANT na agricultura visa aumentar a produtividade e os processos de identificação de falhas na lavoura e necessidade de controle de pragas e doenças, devido à sua capacidade de produzir imagens de alta qualidade, facilitando a interpretação de imagem pela fotogrametria. No caso, como foi citado agora como exemplo, de grandes áreas. O realizamento do mapeamento grande em uma propriedade de cerca de 100 mil hectares, com VANTs, vai poder identificar e gerar praticamente assim, lucros ao produtor, pois ele não irá necessitar fazer uma aplicação em toda a sua lavoura, apenas em pontos específicos, com identificação da falta de nutrientes, a praga, doenças, assim facilitando assim, a aplicação do produto usado. Mapeamento aéreo. Essas duas perguntas eu vou tentar responder rapidamente não, nos 2 últimos slides, de forma que fique de fácil modo de entendimento. Como é feito o mapeamento aéreo e como as informações serão utilizadas. Mapeamento aéreo. Primeiramente, por que o uso de VANT no mapeamento aéreo? Primeiramente, seria de forma de reduzir um tempo e custo na execução desse serviço. No caso de grandes áreas, demandaria uma grande quantidade de pessoas, como já foi citado, e realizar o mapeamento de forma tradicional. Para realizar esse tipo de mapeamento,
aí demandaria um custo muito alto. Em comparação, podemos dizer assim, entre drones, satélite e aviões, o uso dos drones e vantes é mais acessível do que você utilizar imagens de satélite. Em caso de imagens de satélite, necessariamente se tiver uma nuvem pode ocorrer erro, um tempo nublado pode ocorrer erro. Já o uso de vantes não, o vante tem altitude, que você pode controlar a altitude e a qualidade das imagens, dependendo do tipo de câmera escolhido. Já utilizando o uso de vantes, o serviço pode se realizar em poucas horas. Já de forma como citei, em forma tradicional demoraria semanas. Em forma de vantes, horas. Para realizar o mapeamento é necessário usar 3 etapas. Nessas 3 etapas aqui vai ser respondidas 2 perguntas praticamente respondidas. Planejamento de voo. Nesse caso, a elaboração do projeto no software específico no escritório, ou seja, delimitar a área de atuação do drone no território, pode dizer assim. A coleta de dados. Realização do uso dos vantes, onde irá ser feito o registro das áreas através de fotografias ou filme, na qual será usado para gerar dados. Um ponto importante que deve ser lembrado: os vantes eles não geram imagem, mas sim dados. Porque, como assim? Toda imagem realizada pelo um drone será usada como na construção de dados ou de mapas. Esses mapas apresentarão relevo, sua topografia totalmente descrita. O processamento de dados. Esse processamento de dados seria o processamento de dados seria a elaboração dos mapas, já a identificação de problemas, dos problemas da lavoura, de uma engenharia, de uma mineradora, exemplos assim, podemos dizer. Próximo. Observações no processo. Para obter imagens de altíssima qualidade é necessário observar alguns pontos. Como já foi citado, eu já venho citando alguns pontos, já o uso de câmeras, a escolha do equipamento correto para a realização do mapeamento. No caso de drones, a escolha deve ser feita uma escolha com calma. Deve ser analisado todos os pontos importantes, as desvantagens e vantagens, o tipo de câmeras, tudo deve ser analisado. Os tipos de lente também deve ser analisado. Pode ser a utilização de lentes claras, lentes escuras. E o modelo de vantes. No caso, o tipo de vantes que vai ser usado. Se vai ser de asa fixa, vai ser de asa rotativa, se vai ser um blimp ou vai ser híbrido. Isso vai depender da escolha. Obrigado pela atenção para todos. Desculpe se minha apresentação não foi assim clara, porque eu estou gravando aqui de uma forma corrida, porque meu dente, acabei de fazer uma cirurgia, estou aqui em repouso.